Olá, meus amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Vamos juntos, mais uma vez, conversar sobre as coisas de Deus, sobre as coisas da Palavra do Senhor, sobre a fé. Como é gostoso a gente aprender mais sobre Deus, não é verdade? É muito gostoso a gente poder conversar, conhecer a Deus e vamos desfrutar mais profundamente das graças e das coisas que o Senhor coloca à nossa disposição. É sempre muito bom a gente poder estudar, e esta é a proposta desse nosso canal. Temos aqui o curso do Catecismo da Igreja Católica, que é este curso de hoje, e temos também o curso da Palavra com o Carlinhos. Então, esses dois cursos estão à sua disposição, você pode procurar os conteúdos na nossa playlist e você vai encontrar todo esse material lá, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, não deixe de fazê-lo. Você vai estar ajudando a divulgar esse trabalho para mais pessoas, quem sabe para pessoas que estão buscando Deus e ainda não o encontraram. Então é uma forma de evangelizar. Se você gostou desse nosso conteúdo, não deixe de dar aí o seu positivo, compartilhe com a sua rede de contatos e acione o sininho para receber as notificações de todos os lançamentos que a gente faz semanalmente. Tá bom? Nós vamos então agora à nossa vinheta e já já nós retornamos para dar continuidade ao estudo do Catecismo da Igreja Católica, hoje a partir do parágrafo número 200. Procure aí já no seu catecismo para acompanhar conosco, tá bom? Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e com muita alegria nós queremos nos aproximar do Senhor, o Senhor que é vivo, o Senhor que é ressuscitado, o nosso Deus forte, nosso Salvador. Nós queremos nos aproximar do Senhor e dizer a Ele que nós o amamos e que nós queremos que Ele receba toda a nossa vida. Vamos nos entregar a Jesus, porque o Senhor nos aguarda com os braços abertos, com o coração aberto, para nos acolher, para nos salvar, para nos derramar as suas graças e as suas bênçãos. E vamos pedir então que Ele derrame sobre nós a luz do Espírito Santo para bem compreendermos tudo o que o Senhor quer nos falar. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, tomando então o nosso catecismo, vamos falar a respeito do Deus único na data de hoje. Mas, recapitulando, na aula passada, nós falávamos que Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é amor. Nós falávamos que Deus é grande, que Deus é espetacularmente grande, o todo outro. Tal era a grandiosidade de Deus que não cabe na nossa cabeça o entendimento pleno a respeito dele. Mas Deus se apresenta a nós como um Deus que é único. É verdade, Deus é único, muito embora nós saibamos que nós temos 3 pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, um Deus único. Em outras culturas, em outras civilizações, outros povos, nós temos comunidades, povos que têm uma religião panteísta. Os gregos, por exemplo, eles tinham diversos deuses, deuses para tudo. O Deus do amor, o Deus das águas, o Deus do fogo e por aí vai. E a nossa religião cristã, a religião judaica e o islamismo, nós temos
a fé no Deus único. Então hoje, a partir de hoje e nas próximas aulas, nós vamos falar a respeito desse Deus que é único, mas que também é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, a Santíssima Trindade, você bem sabe, é um grande mistério, um mistério fantástico, um mistério maravilhoso, um mistério de amor. No entanto, apesar de ser um mistério, como falamos na aula passada, não é algo que seja plenamente ou totalmente incompreensível. Deus não é irracional, Deus não é ilógico, as coisas de Deus têm significado, as coisas de Deus têm um sentido, sobretudo para ser adorado, para ser acolhido, para ser amado. Deus é um grande pedagogo. Eu diria assim que Deus vem mostrando e se revelando ao seu povo desde sempre, gradativamente, aos pouquinhos, na medida que o povo pode compreender. E ele vai aproveitando então dos sinais, dos acontecimentos, das circunstâncias para ir se mostrando e trazer novos ensinamentos. Tem sido assim até hoje. Hoje, diante desses problemas todos que temos com pandemia, com doenças terríveis, com a morte de tantas pessoas, o que é que Deus quer nos ensinar com isso? Procure pensar, rezar em cima disso e você vai perceber quantas coisas Deus vai nos ensinar. Pois bem, então Deus nessa sua pedagogia vai revelando aos pouquinhos tudo aquilo que Ele quer nos falar. Foi assim lá no Antigo Testamento, quando ele falou com Abraão, falou com Moisés, falou com os profetas diversos, tudo para preparar o povo para que um dia recebesse o Messias, como de fato aconteceu, e este Deus, naquela época, no Antigo Testamento, se apresentou como Deus único. É o que nós vemos no parágrafo 200, que eu convido você a ler comigo agora. É com estas palavras que começa o símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, não é? A confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe em Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Então, meus amigos, vejam vocês neste parágrafo que acabamos de ler, que Deus se apresentava como, e se apresenta como um Deus único desde a antiga aliança, e a nossa fé hoje tem em Deus esta concepção quanto à natureza, à substância e à essência. Então, esses conceitos da natureza, da substância e da essência são conceitos filosóficos. Mas a gente quer dar uma rápida explicação sobre esses três pontos, até porque mais adiante do nosso curso nós vamos falar sobre eles quando falarmos sobre a Eucaristia. Bem, a natureza é o que é. Eu e você temos a natureza humana. Jesus tinha a natureza humana, mas também tinha a natureza divina, embora fosse uma só pessoa e duas naturezas. Compreenderam? Já a substância é aquilo que deriva da sua função. Vamos tentar explicar o que seja isso. Digamos que nas nossas casas nós temos uma mesa. Essa mesa pode ser de vidro, pode ser de madeira, pode ser de pedra, pode ser para 4 lugares, para 6 lugares, para 8 lugares. Olha, podem ser as mesas mais diferentes uma das outras. No entanto, todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas foram feitas para ser um móvel para tomarmos as refeições sobre ela. Na teologia trinitária, este conceito também aparece. O conceito de substância aparece para exprimir que o que tem de comum nas
três pessoas divinas que nós conhecemos como Pai, como Filho e como Espírito Santo. São três pessoas, mas um só Deus. Percebem? Então, na sequência, nós temos a essência. A essência é que Deus é amor. Na essência, no fundo, Deus é amor. E tudo, então, que a gente vai falar e pensar, e estudar e refletir sobre Deus, temos como chave de leitura, como pano de fundo, como pressuposto que Deus é amor. Tudo, portanto, que formos tratar de Deus, se não considerarmos o amor de Deus como premissa, nós vamos distorcer, vamos errar e não vamos chegar ao correto entendimento. Muito bem, meus amigos. Deus sabe como nós somos, como a gente é. Sabe do barro que a gente é feito e sabe que muitas vezes Ele precisa andar bem devagar com a gente, porque a gente é lento. Mas lá no Antigo Testamento, Deus já se apresentava, como eu disse, como Deus único. E eu pergunto para você, Deus estava mentindo? Embora ele seja três pessoas, se ele falar eu sou um Deus único? Claro que não, pois ele é único, embora seja três pessoas. Deus sim é único. E como eu falei para vocês há pouco, para se dar a conhecer e para se revelar, Deus foi devagar com o povo. E ele foi, então, falando com Moisés, ele foi falando com Abraão, com os profetas, foi fazendo alianças com o seu povo, para que um dia, então, o Messias pudesse nascer, como nasceu e se revelou a todos nós. Essas alianças que Deus fez foram fundamentais, porque eram tratados de amor que Deus fazia com o seu povo em vista da formação e da caminhada deste povo. E ele se apresentou, então, a este povo de muitas formas, como Deus forte, como Deus imortal, como um Deus poderoso, mas também um Deus que era zeloso, cuidadoso, papaizinho. Deus se apresenta de uma forma muito próxima do seu povo, porque Deus é amor, não é? E é o que a gente vê no nosso próximo parágrafo, número 201, que eu também convido você a ler comigo. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como o único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para ele, único. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se hão de dobrar todo o joelho, toda a língua há de jurar por mim, dizendo, só no Senhor há justiça e força. Olha que parágrafo bonito este, não é verdade? Muito bem, meus amigos. É o que nós falamos, Deus se apresenta como Deus único, como um Deus presente. Mas a gente sabe que tudo que nós conhecemos de Deus, a respeito dele, é tão somente aquilo que ele quis e deixou revelar a todos nós. Nós não temos capacidade de descobrir nada a respeito de Deus se ele não o quiser. E em Cristo, a gente sabe também que aconteceu o máximo, o ápice, o ponto mais alto da revelação de Deus, quando Deus escancara o seu coração para se mostrar a todos nós através do seu Filho único, primogênito, Jesus Cristo. Então, ele não só deu o seu Filho, como deu também a todos nós o seu Espírito Santo. Bem, se lá no Antigo Testamento, né, Deus então se apresentava como Deus único, agora no Novo Testamento, Jesus confirma isso, de que Deus de fato é um Deus único, muito embora ele próprio Jesus se apresentasse como Senhor e mesmo dizendo que ele e o Pai são um, não é? Que quem o vê, Jesus, quem o vê, vê também o Pai. Então,
Será que existe contradição entre o que Deus falou no Antigo Testamento e o que Jesus vem dizer agora? Claro que não. Não há contradição. É sim Deus, de fato, o nosso Deus único. Mas o que Jesus veio trazer foi uma revelação e um ensinamento novo, não é? A respeito da Trindade, e esta Trindade, então, vai sendo revelada e aconteceu de diversas situações, nós percebemos isso. Inicialmente no batismo de Jesus, quando Jesus está sendo batizado por João Batista, uma pomba desce sobre Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele e uma voz do céu se ouve: este é meu filho muito amado, não é? Seguiu, prestai atenção, ouviu. É ali uma teofania e que fica evidente e presente as três pessoas da Santíssima Trindade. Também lá no alto do monte, quando Jesus se transfigurou, novamente ali ficou evidente a presença da Trindade, e lá na cruz. Lá na cruz, Jesus, no alto da cruz, já agonizando, um pouco antes de morrer, ele então fala: tudo está consumado. Fala para o Pai: Pai, por que me abandonaste? Está tudo consumado. E entrega o seu Espírito. Então temos ali o Cristo, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, aquele que foi derramado sobre ele lá no dia do seu batismo, e o próprio Pai. Então, novamente ali a presença da Santíssima Trindade. A propósito, neste cenário do alto da cruz, quando Cristo teve o seu lado aberto por uma lança de um soldado e dali jorrou sangue e água, e Jesus depois expirando, dando o seu último suspiro, é o Pentecostes narrado por São João. Tá? É um episódio muito bonito e que nós vemos a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, de coração aberto para toda a humanidade. E é isso que nós vemos no nosso próximo parágrafo, número 202. Quer acompanhar comigo novamente? Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em um Deus único. Crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, não introduz nenhuma divisão ao Deus único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas uma essência, uma substância ou natureza absolutamente simples. Que espetáculo! Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus de amor, manifestado a nós em três pessoas. Meus queridos amigos, a infinitude de Deus permite que a gente tenha muitos olhares a respeito dele. Cada um de nós, na sua experiência pessoal com o Senhor, o conhece de um jeito e numa intensidade. E como a gente viu na aula passada, que Deus é o todo outro, ou seja, é aquele que é incompreensível plenamente porque não cabe na nossa inteligência, nós podemos recorrer a Santo Agostinho, que disse que se nós não conseguimos compreender a Deus que criou todas as coisas, nós podemos sim olhar para todas as coisas que Deus criou para compreender o Criador. Percebe então que pela obra criada, pela criação de Deus, nós podemos perceber quem é Deus. Talvez não compreendendo tudo plenamente, mas chegaremos bastante perto para descobrir quem é o Senhor. Então, por exemplo, contemplando todo o universo, nós descobrimos que Deus não tem fim, que Deus é imenso, que Deus é infinito.
Contemplando o sol, nós descobrimos que Deus é luz, que Deus é calor, que Deus é vida. Contemplando a lua, nós podemos descobrir que Deus está muito perto de mim, mesmo quando eu não o vejo e não o percebo, mas também descubro que Deus me proporciona momentos de beleza, momentos de paz. Quando eu contemplo os oceanos, eu descubro que Deus é imenso, que Deus é grandioso, que Deus é bonito. Quando eu contemplo as flores e os pássaros coloridos, eu descubro que Deus é simples, que Deus é singelo, que Deus tem bom gosto, que Deus é fantástico e imensamente amoroso de nos proporcionar essas coisas tão lindas. Quando eu contemplo uma criança brincando, uma criança sorrindo, eu descubro que Deus é amor por nos dar a vida, por nos permitir que a vida se renove e cresça entre nós. Quando eu contemplo um casal de idosos apaixonados, eu descubro que Deus é amor, que Deus é comunhão. Pois é, e olhando para tudo mais, você vai descobrir coisas fantásticas. Eu me recordo aqui, quando fazendo um retiro com o Frei Filipinho, infelizmente falecido há pouco tempo, eu me lembro que o Frei Filipinho nos pregava o Evangelho, e então nós saíamos em deserto, né, nas chácaras ou na casa de retiro, onde fazíamos, e lá nós saímos sozinhos, nós e Deus. E ele nos orientava que procurássemos olhar para as coisas e descobrir quem é Deus. E eu me lembro que olhando para um formigueiro, eu fiquei contemplando um formigueiro e descobrindo coisas fantásticas a respeito de Deus. Olhando aquela formiguinha pequenininha carregando uma folha tão mais pesada do que ela, eu descobri que Deus me dá força, que Deus é muito mais forte do que ela, e Deus é capaz de carregar o universo nas costas, porque Ele o criou. Olhando para aquele formigueiro e olhando aquelas formigas todas trabalhando, eu compreendi que Deus é comunidade, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se interagem, se ajudam e se amam mutuamente como uma única comunidade de amor. E por aí vai. Foi um retiro muito gostoso. Eu aprendi a contemplar ali nesse retiro, descobrindo Deus através das coisas, especialmente através das obras criadas. E estas mesmas obras nos ensinam e podem nos ensinar muitas coisas. Olhando para uma árvore bonita que está lá no seu jardim, ou nas ruas, ou nas praças, procure descobrir o que é que Deus te ensina através dela. Quem sabe vai te ensinar que você pode ser forte a ponto de suportar os ventos e as chuvas, de você dobrar os galhos e não romper e não quebrar. É assim com os sofrimentos da vida, que tantas vezes querem nos derrubar, mas Deus nos dá a força. Então essa contemplação nos ajuda a perceber como Deus é grande e como Ele nos ensina a fazer essas experiências com Ele também através da obra criada. Bem, é muito assunto, né, para a gente falar. Nós vamos, nas próximas aulas, começar a falar mais a respeito da Santíssima Trindade. Tem muito assunto a este respeito. Vamos tentar descobrir o máximo possível a respeito desse grande mistério, mas que, ao mesmo tempo, é uma prova de amor. E nós, que somos criaturas de Deus, temos em nós esta marca da Trindade. Temos este selo da Trindade em nossos corações, sobretudo a partir do nosso batismo. Então, nós temos este desejo de Deus, porque a Trindade está impressa em nós. E como o próprio Santo Agostinho, mais uma vez citando, falando que o nosso coração foi criado por Deus e tem uma ansiedade, tem uma vontade de voltar para Deus, e fica inquieta enquanto isso não acontece. É assim que nós somos, temos a marca da Trindade. E que bom que é assim, porque a Trindade é linda, sinal que nós temos esse Deus uno e trino em nossos corações. Isso nos alegra muito.
tá bom? É o que nós tínhamos para hoje. Vou deixar aí na sequência uma reflexão para você fazer, uma leitura para ser feita também. E espero reencontrá-los todos no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.